Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar do embelezamento com as cirurgias plásticas faciais. Para isso, uma cirurgiã de cabeça e pescoço que se especializou muito nisso, hoje é professora, inclusive, nessa área, doutora Fernanda Urzeda. Tudo bem? Tudo jóia, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com o Dr. Rafael, cirurgião e meu amigo. Então, Exatamente. fico muito feliz em estar aqui participando e falar de um tema que, para mim, é um novo amor, uma nova paixão, que é trazer o rejuvenescimento para todo mundo, da face. Excelente. E é um tema muito atual, né, Fê? Isso. As pessoas hoje estão procurando cada vez mais homens e mulheres para deixar a face cada vez mais jovem. Isso, o rejuvenescimento facial, uma coisa que eu sempre falo no meu consultório é: como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Então, como é que eu vou demonstrar esse amor por mim? Quando eu me olho no espelho, o que é que você sente quando olha no espelho? Você quer continuar olhando ou você diz assim, nossa, eu não gostei disso, né? Então é Legal. muito importante para eu demonstrar amor pelo próximo, eu tenho que primeiro me amar. É Exato. bíblico. É bíblico. Não, e é muito importante. É uma visão que realmente antes a gente tentava trabalhar mais a aceitação e hoje a gente tem a solução. Hoje a gente tem a solução. Então, hoje o que a gente vem trabalhando é a beleza de forma natural, o autocuidado, e para isso a gente tem uma série de procedimentos que podem ser realizados de forma segura, que vai trazer o embelezamento de forma natural para as pessoas, não só para a pessoa que já está envelhecida. Hoje nós temos uma gama de procedimentos que vão fazer com que você possa gerenciar esse envelhecimento. Então, mais importante do que envelhecer e trazer o rejuvenescimento é você trabalhar com o gerenciamento desse envelhecimento. Então, tem procedimentos cirúrgicos que você pode fazer desde muito jovem ou desde criança, se for preciso, né? Algumas Exato. coisas, alguns Algumas coisas. detalhes. Legal. E quando a pessoa te procura? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero parecer mais jovem, mas quais são os defeitos e as queixas mais comuns dos pacientes no seu consultório? Essa pergunta é até difícil responder, porque eu tenho pacientes que me procuram para rejuvenescer hoje com a internet, você ali nas gravações, nas câmeras, então as pessoas se olham muito. Sim. E pacientes de 22 anos, e assim, hoje a última paciente que eu operei, ela tinha 92 anos. Uau! Ela queria fazer uma blefaro, mas era funcional, mas na hora ela disse: "Doutora, tem como também eu ficar mais bonita?" Aí eu: "Claro". Então, a idade hoje não tem idade. As pessoas estão se olhando mais, estão se amando mais e elas querem estar mais bonita, porque quando você chega no espelho, a primeira coisa que você olha é a face. Você não vai olhar para o pé, você olha para o Exato. rosto. Então você quer melhorar, quer estar mais bonita. Mas é mais comum que aquelas faces mais derretidas, que aspecto cansado, ou é mais a bléfaro? Eu imagino que apareça de tudo, né? Aparece de tudo, mas a queixa principal é: doutora, eu me olho e me acho cansada o tempo inteiro. Eu queria melhorar. Então, é principalmente olhar o terço superior. E Fê, quais são os procedimentos habitualmente que você no seu consultório mais procuram assim, que você mais faz? Então, o que eu mais tenho feito? Rinoplastia, é uma queixa assim, paciente mais jovem, né? A rino. O paciente mais idoso que eu falo assim, após os 60 anos, a queixa dele maior é da face. Ah, eu já estou com a face derretida e eu quero melhorar isso aqui. O que que eu posso fazer? Sim, E blefaroplastia que não tem idade, né? que é exatamente Então, aquela pálpebra isso, mais que é a pálpebra caída. mais caída. Então, mesmo pacientes jovens, hoje as meninas usam muito maquiagem, então logo já está perdendo ali, não consegue passar maquiagem para tirar uma foto, já querem realizar a blefaro. E o paciente idoso também, porque hoje as pessoas estão extremamente funcionais,
né? Ativas, né? Ativas. E essa pitose, essa queda palpebral diminui o campo visual do idoso. E ele precisa fazer para melhorar esse campo e diminuir a queda, né? Excelente. Então dá para deixar bonito e Aí mais funcional. deixa bonito e funcional e a pessoa continua ativa. Excelente. Agora, também é muito comum ultimamente as pessoas procurarem os injetáveis, outros tratamentos, vamos dizer, menos invasivos um pouco, né? Não necessariamente tão menos invasivos, mas o ácido hialurônico, o PMMA para alguns outros locais, os fios. Isso um briga com o outro, um complementa o outro. Como é que funciona isso? Então, assim, nós temos várias formas de gerenciar esse envelhecimento. Certo. O paciente mais novo, ele pode começar reestruturando aquilo que ele está perdendo. Então, está perdendo um pouquinho de parte óssea, partes, porque o nosso envelhecimento, você vai envelhecer osso, vai ter pitose, que é a queda das estruturas por conta dos ligamentos que vão ficando frouxos. Então, a face tem ligamento ósseo cutâneo, então o osso fica mais fino, igual quando um idoso coloca uma dentadura, porque tirou todos os dentes, fica aquele ossinho Retrai, fino, né? que com o tempo não consegue mais nem usar a dentadura. Então, a face tem esse mesmo envelhecimento da mandíbula, a face como um todo, Sim. toda a calota craniana, e vai caindo as estruturas. Então, você pode gerenciar esse envelhecimento que vai começar do ponto de vista celular a partir dos 30 anos. Então, você pode começar fazendo um banco de colágeno, reestruturando partes ósseas com ácido hialurônico de alta densidade, um G-prime alto, né? Que é para que tem a mesma densidade óssea. Partes Legal. moles, aí é outro, é o mesmo, é um ácido hialurônico também, mas com uma densidade, um G-prime diferente, que vai permitir estar mais móvel. Então, é muito importante que o profissional tenha um conhecimento franco da reologia dos ácidos hialurônicos. Não é só colocar ácido em qualquer lugar. Cada local você vai usar um ácido com G-prime diferente para poder você obedecer aquela anatomia natural da É face. imitar o que estava ali antes. Imitar o que estava antes, tentar repor o que está perdendo. Sim. Mas vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer isso. Aí você entra para os procedimentos cirúrgicos. Então, o que a Certo. gente tem de não invasivo para gerenciar esse envelhecimento? A gente tem os ácidos hialurônicos, a gente tem a toxina botulínica, porque se a gente for falar de envelhecimento, então nós vamos ter a contração, aí eu vou gerenciar Sim. essa contração com a toxina Que os botulínica. músculos contraem e vão O deixando as músculo marcas, as contrai e vai rugas. deixando as ruguinhas. Então, se eu diminuo essa contração, eu vou diminuir o meu tempo de envelhecimento. Muitas vezes, alguns pacientes chegam no meu consultório, eles falam: "Ah, doutora, mas eu vou fazer o botox, daqui a 6 meses eu tenho que fazer de novo?" Vai, você envelhece todo dia suas células estão envelhecendo. E a toxina botulínica, ela perde a função com o Vai tempo, né? perdendo. Então, assim, você deposita, mas a conta que o paciente tem que fazer não é que ele vai ter que colocar toxina daqui a 6 meses. Se eu coloco toxina, vamos supor, 2 vezes por ano, eu vou deixar de envelhecer, de contrair os meus músculos durante, vamos colocar ali, meio ano, 6 meses. Então, ao longo de 10 anos, que eu iria envelhecer 10 anos, eu envelheci 5. Então, eu gerenciei o meu envelhecimento. Então, se nós pegarmos, assim, duas irmãs gêmeas, durante 10 E anos, teve isso, né? teve Teve esse uma caso. publicação dessa. Isso, que é para a gente entender que não é o momento, daqui a 6 meses. Não, você tem que contar ao longo de 10 anos, você gerenciando isso. Como é que você vai chegar daqui a 10 anos, né? Exato. Então, é o gerenciamento do envelhecimento, é envelhecer com qualidade. Todos nós vamos envelhecer. E durante esse processo, eu vou gerenciando com a toxina, repondo, fazendo um banco de colágeno, reestruturando a face em pontos específicos, não é mudar a face. Porque hoje a gente vê muitos profissionais mudando a face. Tem uma face redonda, eu quero uma face quadrada. Não.
você tem que permanecer do jeito que Deus te fez, né? Certo, E você vai tem que ir remodelando ali gerenciando, vai só para. remodelando aquilo que você está perdendo para manter a jovialidade com o passar dos anos. Mas vai chegar um momento que o ácido hialurônico não vai conseguir mais resolver, porque tem muita flacidez, né? Já perdeu A gente muita já perdeu gordura, muita né? gordura. Osso. Aí vem o arsenal cirúrgico. Então, não tem uma coisa que é melhor que a outra. Se complementam, se Tudo é agregam. complementar. Então, a gente vai gerenciando e aí vai chegar um momento que o dermatologista, o cirurgião plástico, o profissional injetor, né, que a gente fala, o profissional injetor não vai mais conseguir entregar aquele rejuvenescer e ele vai te dizer, olha, agora é só cirurgia. Um bom profissional. Um bom profissional, ele vai te dar esse E não é nem que feedback. ele não vai conseguir complementar, ele não vai conseguir deixar a naturalidade. Vai Não ficar vai uma conseguir. coisa esquisita, Isso. possivelmente, é isso. Vai perder a naturalidade. E aí, para manter a naturalidade, aí às vezes você tem que reposicionar todos os tecidos que você já não está mais conseguindo com fios, com os ácidos hialurônicos. Aí você vai reposicionar de forma invasiva, que é a cirurgia. Perfeito. E aí, então, no meu raciocínio, você está falando, Rafael, o ideal é prevenir e remediar de forma bem pontual para ir trabalhando. Ou seja, é um acompanhamento muito frequente desse paciente. Frequente. Eu acho que assim, é, você já tem que começar a gerenciar esse envelhecimento desde os 20, 30 anos. O ideal é com 30 anos, porque biologicamente é quando a nossa conta do colágeno vai estar começando a ficar negativa. Eu vou consumir mais do que eu produzo. É a partir dos 30. Então, a partir daí você começa a fazer um banco de colágeno, né? Então, a cada um ano e meio, você pode ir lá na sua dermatologista, no seu médico injetor, né? E Sim, realizar esses procedimentos. E ao longo do tempo, você vai sempre programando. Você faz um plano de rejuvenescimento anual. É o que eu faço com os meus pacientes no consultório. Eu traço um plano de rejuvenescimento. Então, às vezes, o gerenciamento é tão bom que eu digo: olha, você vai ter que fazer isso e isso. E quando ele volta, olha, mudou o nosso plano. Você está bem, não consumiu tanto que colágeno, legal. tá ótimo, não precisa fazer nada disso agora. E isso me traz até uma coisa, que é aquela preocupação, né? Ácido hialurônico muito caro, os tratamentos muito caros e tudo mais. Se você fizer isso, mesmo que pareça que você está gastando mais, na verdade você está economizando de procedimentos muito mais complexos e volumes muito maiores, é isso? Isso. Porque se você deixa consumir para depois ir lá fazer tudo de uma vez, financeiramente, fica muito caro. É Sim, uma muito paulada caro só, né? de uma vez. Se você vai sempre gerenciando isso, você não precisa ter um gasto muito grande. Né? Vai ser diluído assim ao longo do tempo e você vai estar sempre feliz com o espelho. Que a gente tem que ser amiga do espelho, né? A mulher Perfeito. tem que estar sempre amiga ali do É, mas espelho. os homens também estão evoluindo Mulher e muito, homem. né? Nessa questão também, né? Essa coisa, esse preconceito até está sendo destruído, esse muro. Hoje eu tenho muitos pacientes homens. Antes, acho que há uns 5 anos atrás, eles só iam quando a esposa levava. É, né? Hoje não. Hoje eu tenho pacientes que eles vão. Ai, doutora, eu vou trazer minha esposa aqui depois. Tá acontecendo o contrário É, agora. o Que contrário. maravilhoso, que legal. E agora, uma das coisas que eu queria entender também, porque às vezes a gente está falando de cirurgias que são complementações para detalhezinhos estéticos, mas às vezes a gente tem situações de lábio leporino, uma lesãozinha, às vezes antiga, que fez um queloide, tudo isso, isso também pode entrar nesses procedimentos cirúrgicos que a gente está falando também. Pode sim, porque a cirurgia plástica facial, ela vem não só para tratar o rejuvenescer, né? Mas tem a parte patológica. Então, por que que uma cirurgiã de cabeça e pescoço resolveu fazer plástica facial? Foi justamente por conta da parte patológica. Eu, como cirurgiã de cabeça e pescoço, ia lá, destruía, tirava um tumor, e agora? Então, eu queria dar o melhor para o meu paciente. Queria, não, quero sempre dar o melhor. Então, eu disse: eu tenho que reconstruir da melhor maneira. Na residência, a gente reconstrói, só que reconstruía e não ficava funcional. Era um nariz que eu
devolvia a subunidade externa, mas e a parte interna, a estrutura para manter o funcionamento, a fisiologia da respiração. Então, jogava um retalho, quando ele ia respirar, colabava. Sim. E o conhecimento da plástica facial em relação à rinoplastia me permitiu devolver, né, não só a parte estética, mas também funcional para o meu paciente patológico. E aí o paciente com lábio leporino, é a criança que a gente começa a operar na infância para poder devolver primeiro a parte funcional Sim, e com o fechamento passar da do boca. tempo, isso, fechamento da boca para poder amamentar, para ganhar peso. E quando ele se torna adolescente, ele quer melhorar, porque tem assimetrias, vai ter assimetria durante o crescimento. Sim. E tudo isso a gente pode fazer depois. Alguns casos pontuais, a gente pode até iniciar só com ácido hialurônico, para melhorar o volume, né, do Legal, vermelhão. Então, a legal. gente faz muito isso. Perfeito. E já vou deixando você que está assistindo até aqui, fica por aí que a gente vai falar agora dos procedimentos também, tá? Tá anotado aqui, a gente já vai começar a falar sobre isso, Fê, porque não adianta você vir aqui falar por cima que você vai ter que dar detalhes. Esses tratamentos cirúrgicos, agora falando especificamente deles, eles podem ser feitos em consultório ou tem que ser sempre num hospital, num centro cirúrgico? Eu prefiro sempre fazer no centro cirúrgico, mas dependendo do procedimento, pode ser feito a nível ambulatorial, com Certo. segurança, tá? Com o profissional te ajudando, se for necessário fazer uma sedação. Para dar relaxadinha, né? Isso. Então, assim, alguns procedimentos são seguros. Você pode fazer só com anestesia local, Por sem exemplo, sedação, a orelhinha de uma abano, às vezes, autoplastia. dá? Isso, a orelhinha de abano, a autoplastia. Dependendo da idade, a gente consegue fazer com local. Entendi. Tranquilo, Anestesia não local. precisa de sedação. Uma blefaroplastia superior que não precisa reestruturar a órbita, porque antigamente a blefaro era um procedimento só de retirada de pele e às vezes um pouquinho de gordura. Hoje não. Hoje a gente consegue remodelar toda a órbita, tá? Então, o que a gente utiliza de preenchedor com ácido hialurônico, você pode fazer o preenchimento com a própria gordura que antes a gente tirava. Então, a Legal. gordurinha daqui da pálpebra que está sobrando, a gente pode enxertar na órbita, tá? E você reestrutura e rejuvenesce aquele olho encavado. Então, a Sim, a gente pega a fundo. gordura, aquele olho fundo, e você coloca, remodela toda a órbita e aí deixa aquele olhar bonito. Então, alguns procedimentos, se forem simples, podem ser realizados com segurança, sim, desde que o profissional esteja apto a fazer, né, no consultório. Mas existem outros que só devem ser realizados no hospital, Com toda a com toda estrutura a de segurança, né? estrutura, com toda a segurança. Tá. Agora eu quero falar um pouquinho de alguns procedimentos. Inclusive, eu quero saber de um, curiosamente, a rinoplastia. É um procedimento, ele tem possibilidade de fazer ambulatorial, alguma coisa de rinoplastia ou não? Quer mexer no narizinho, empinar o narizinho, alguma coisinha assim, é possível? Uma rinomodelação Rinomodelação, pronto. é possível. A Tá. rinomodelação é um procedimento que é realizado com ácido hialurônico, tá? Hoje, alguns profissionais estão realizando uma rinomodelação estruturada. Isso aí é um nome que está sendo utilizado para passos da rinoplastia, tá? Então, tem Certo. que ter muito cuidado. Então, uma rinomodelação com ácido hialurônico é Mas que não é extremamente cirúrgico. isso, que não é cirúrgico. Então, o paciente ele tem que indagar para o profissional que vai realizar o que vai ser feito, como vai ser feito. Por que que eu digo isso? Como eu realizo muitas rinoplastias, tá? Então, eu pego muito paciente secundário, terciário, pacientes que fizeram outros procedimentos e eles chegam para mim, não, doutora, eu fui no profissional que fez só uma rinomodelação. Tudo bem, eu acredito, porque se o meu paciente está me falando isso, mas quando eu abro o nariz é uma surpresa. Tem fratura, tem ponto, então não foi uma rinomodelação. Tentaram fazer Uma aí essa rinoplastia. rinoplastia estruturada, onde eles usaram passos da rinoplastia e aí colocaram dentro da rinomodelação estruturada.
Então, assim, hoje o conhecimento está muito fácil. Então, o paciente, ele tem que indagar o profissional. Certo. Ele tem que perguntar o que vai ser feito, como vai ser feito. É E uma importante. rinoplastia? O que que eu consigo de resultado numa rinoplastia? Diminuir nariz, aumentar nariz, empinar nariz? O que que eu posso fazer? Tudo, Tudo. tudo. Até É melhorar a parte funcional, desvio de septo junto, dá pra fazer tudo isso. isso. Então, assim, a rinoplastia, ela pode ser reparadora, aquele paciente destruído, por um trauma, Um um câncer acidente, local. aí uma reconstrutora, o paciente que teve um câncer que a gente tirou um pedaço, eu vou reconstruir tudo. E a rinoplastia funcional é aquele paciente que não consegue respirar direito, roncador, que dorme, respirador bucal, porque tem um desvio de septo, tem hipertrofia de corneto. E a rinoplastia estética, aquele paciente que não gosta do nariz, a ponta é caída, tem uma giba alta, ou ele não consegue nem usar um óculos porque tem o nariz selado, o nariz muito baixo, que é muito comum na minha região, né? Então a gente pode tanto diminuir o nariz como projetar o nariz. Então você consegue fazer tudo, reconstruir, remodelar. É Sensacional. E para lindo. uma pessoa que quer diminuir o nariz, como é que é o procedimento em geral? Então, aí é uma rinoplastia, né, Certo, estética, sim, onde a gente tem várias formas de fazer, mas eu sempre faço a rinoplastia estruturada. Por que que eu faço a rinoplastia estruturada? Porque eu acredito, e a gente vê nos trabalhos, que é a cirurgia que tem o melhor ganho a longo prazo. Não tem tanta queda, né? Perda da estrutura que a gente coloca, porque eu vou reestruturar toda a anatomia natural do nariz. Então, sim. o ganho que o paciente tem a longo prazo é bem maior do que a cirurgia a técnica antiga chamada delivery. Mas, assim, cada cirurgião vai realizar a técnica onde ele tem o maior conhecimento e onde a técnica vai ser melhor nas mãos dele, né? Mas habitualmente a rinoplastia é feita por dentro do nariz aqui, A rinoplastia estruturada, ela só pode ser realizada com a incisão aqui bem baixinho, fica bem baixinha, escondidinha. quase imperceptível, tá? E a técnica fechada, né, que é o delivery, a técnica mais antiga, ela é realizada por dentro. Não Sim. tem essa abertura aqui. Com a rinoplastia estruturada, eu preciso de uma exposição de todo o dorso do nariz Você para a dá uma gente conseguir levantadinha. abordar. Então, a gente faz, levanta isso aqui tudo para conseguir abordar todas as estruturas. Sim. E aí você considera esse um dos resultados mais equilibrados e mais fáceis a Eu longo prazo para consigo, você isso. também. Nas minhas mãos, esses são os melhores. Ah, fantástico, fantástico. E agora indo para outra cirurgia, que é aquela orelhinha de abana, a otoplastia. Como é que é feito esse procedimento habitualmente? A otoplastia, existe a otomodelação também, que é feita em consultório. Esse procedimento eu não faço, mas existem profissionais que fazem e que têm excelentes resultados, mas não é tão duradouro quanto a otoplastia convencional. Qual é a diferença das duas? A otoplastia convencional, a gente vai ter o cortezinho aqui, é um procedimento cirúrgico mesmo, onde a gente vai abrir aqui atrás da orelhinha e vai remodelar de forma mais duradoura. A gente vai lixar a cartilagem, deixar ela mais frágil, vai tirar o que tem de excesso. A otomodelação a gente não abre, vai passar alguns fios só para modelar e trazer ela mais aqui para dentro. Então, o resultado não é tão duradouro quanto a autoplastia, que os fios vão durar aí a vida inteira. Você falou há pouco, eu estava perguntando, que você deixa aqui o tamanho ideal, a distância ideal da orelha, da aba da orelha aqui da nossa face, é quanto mais ou Isso, menos a graduação mesmo? Os quantos graus? 30 graus. Então, 30 para eu graus. saber se o meu paciente tem indicação cirúrgica, porque às vezes ele tem um olhar e diz, ah, eu quero fazer, eu acho que é grande. Então, o médico, então, existe medidas da face. Então, a gente tem as medidas, então, a gente tem que deixar a face harmônica, então, tanto para o nariz, como para a orelha, para o olho. Então, a gente tem as medidas dos terços faciais, dos quintos faciais e todas as estruturas da face, elas têm que estarem adequadas dentro da face. A simetria, E isso tem que basicamente. ter uma simetria muito grande.
Aqui na orelha, para eu indicar uma autoplastia, é exatamente para aquele paciente que tem um ângulo maior que 30 graus. Certo? Seja da orelha inteira, seja só da parte Isso, da superior, orelha inteira principalmente. aqui. Então, a gente vai medir esse ângulo posterior. Se ele for maior que 30 graus, ele tem indicação de fazer autoplastia. E aí já faz, por exemplo, tem criança muito pequena, já faz pequeno mesmo ou espera mais para A frente? gente espera pelo menos 8 a 10 anos. 8 a 10 anos, mas Isso, ainda pequena a ainda é criança, né? pequeno. Aí, nesses casos, a gente faz com anestesia geral ou com local e sedação. Entre 8 e 10 anos, eu sempre indico com cirurgia geral. Mas antes de indicar a cirurgia, eu primeiro pergunto para a mãe: é você que quer operar ou ele está pedindo? Como é que está na escola? Então, eu solicito uma avaliação da psicóloga. Então, Legal. antes de operar essa criança, eu tento entender se o desejo é da mãe, que está achando feio, ou é a criança que está sofrendo bullying já na escola. Então, se a criança não está se importando, eu não faço a cirurgia, eu não indico. Você Aí espera eu evoluir, espero, porque pode ser até que dê uma retraídazinha com o pode tempo melhorar às também. vezes com o tempo, né? Então eu espero esse tempo para eu entender e assim, eu acho que o procedimento ele só deve ser indicado quando o paciente deseja. Mesmo que A for criança. indicação, mesmo sendo uma criança, ele tem que desejar. Ele tem que trazer essa O informação. Não, incômodo tia, eu não tenho problema, mas o pessoal fica me zoando. Opa, é, então não é que você não não tem quer mais problema. usar o cabelo, a mulher não quer prender o cabelo, tá sempre tirando foto com o cabelinho coberto. Então a gente tem que ficar atento. Ah, são os pais que estão achando feio e querem que a criança realize o procedimento, ou é de fato ela já está com vergonha, não quer mais tirar foto. Então essa questão emocional é muito importante. Pois é, meu pai e minha mãe não me ouviram. Eles tinham ganhei muitos apelidos aí por causa das minhas orelhinhas. Melhorou com o tempo. Perguntei Melhorou, até porque né? não vou falar que ficou bom, mas melhorou. Uma outra área muito importante que eu acho que você falou do rejuvenescimento, do envelhecimento, é a região cervical, né? Que começa a cair, ou aquele pessoal que acaba ficando com aquela bola que parece gordura, tudo. Quais são os procedimentos possíveis para melhorar isso aí, cirúrgicos? Pescoço, sou apaixonada, né, pelo É, né? pescoço. A vampira. Eita, gente, pescoço é algo. Acho que todas as estruturas da face, né? Que é a porta de entrada. Mas o pescoço, você vai ver pouquíssimos profissionais tratando o pescoço, tá? Tratando de forma adequada. Não, tratando o pescoço, e desses poucos que tratam, pouquíssimos tratam de forma adequada. Então, é muito importante. Eu converso muito com colegas que fazem procedimentos cervicais, então, a questão da indicação, porque a gente tem muita gente que está começando ainda agora, e aí o que eu bato na tecla? A indicação de realizar. Então, todo mundo que tem um abaulamento aqui merece uma lipo de papada? Não. Então, o que eu vou ter de procedimentos para poder melhorar a região cervical, Sim, tá? Então, assim, eu tenho a lipo de papada, eu tenho a cervicoplastia, a gente tem o reposicionamento do que é o platisma, músculo o aqui, né? músculo aqui fininho abaixo da pele, que a gente, quando você vê a pessoa fazendo força, que você vê aquelas bandas aqui, eu vou fazer aqui a minha que eu tô sem botox, então todo mundo vai ver. Ah, dá para ver bem aqui passando, Isso aqui exato. são bandas platismais e esse afastamento aqui das bandas, né, essa diástase, vai causando essa pitose. Ele Então, eu pede a posso. sustentação Aí vai aqui. perdendo a sustentação do pescoço. E a gente pode devolver isso, né, de forma natural com procedimento cirúrgico. Né? Faz a cervicoplastia, faz a rafia ali do platisma, mas só isso vai resolver? Não, eu tenho que ter uma boa avaliação, porque o paciente ele pode ter uma gordura também abaixo do platisma, É uma gordura mais profunda, mais então. profunda. Então, eu tenho planos para tratar. Eu posso tratar o plano superficial com a lipo de papada, e o plano profundo eu não posso lipar, mas eu também tenho gordura aí. Por que que hoje a gente vê muitas complicações, hematoma cervical, por alguns profissionais?
É Hum, porque eles não estão sabendo avaliar de forma adequada qual é o paciente que pode realizar a lipo e qual é o que não pode, e também errando o plano indo fundo pela demais. isso, pela necessidade de querer entregar um pescoço magro, mas não é só sobre lipar. Eu tenho que saber qual é a gordura que eu posso lipar, somente a superficial. A gordura profunda, ela tem que ser retirada do ponto de vista cirúrgico. O cirurgião de cabeça e pessoas faz isso muito bem, que ele esvazia um pescoço inteiro, A né? Faz um anatomia para esvaziamento. vocês é o mapa do Anatomia, pescoço, é uma coisa que está na cabeça isso, facinho. tá fácil. Então, uma forma fácil de você avaliar isso em casa, Hum, se a gente palpa, segurou aqui o pescoço, tá? E faz, então você segurou a gordurinha certo. e faz essa força, trava os dentes e a gordura ficou na tua mão, é gordura superficial. Eu Tá. posso limpar. Tem que ter cuidado também, pode ser flacidez, né? Ah, sim. Aí às vezes é De só pele. pele. Então, aí o profissional vai avaliar direitinho. Agora, se eu fiz esse movimento e a gordura escapuliu da minha mão, vai ficar um pouco de gordura, mas você sente que perdeu um pouco de gordura, é gordura profunda. Essa gordura, se o profissional for tentar limpar, ele vai ter complicação. Por quê? Vai ter hematoma. A gente tem vaso, tem artéria facial, tem a veia facial, tem a glândula submandibular, aqui nessa região. A gente tem o nervo facial, né? O ramo do facial, cervical, que aí vem aqui o mandibular. Então, você pode ter paralisia, Pode ter lesões definitivas, né? lesões definitivas. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter uma Legal. avaliação, assim, minuciosa para saber o procedimento não é só uma lipo. Então, a gente tem que indicar tratamento da região cervical. E nesse tratamento, o que que eu vou propor para o meu paciente? É só uma lipo? É uma cervicoplastia? Entendeu? E se for só pele? Tá, aquela pele em excesso. Onde corta? Como é que faz esse procedimento de lifting, né? Lifting nesse Isso, caso? aí é o lift. Então, se eu tenho um excesso de pele, eu vou ter que tirar essa pele. Aí, para eu tirar essa pele cervical, eu tenho que fazer um acesso. Então, assim, o pescoço no paciente mais idoso, ele nunca vai ser trabalhado sozinho. Porque a gente tem que trabalhar sempre de cima para baixo. Então, eu vou ter que tracionar também aqui o terço médio, o terço inferior, para Sim, depois chegar aqui na região cervical, entendi. Senão vai tá? ficar caído aqui e não vai ter Isso, o se não resultado cai, legal. não vai ter esse resultado. Então, assim, às vezes o paciente até chega com essa queixa. E aí eu falo, mas você está entendendo que não vai melhorar esse contorno? Eu vou ter que fazer uma incisão nessa região, vindo aqui Sim. para trás, para tracionar a Que região esse é o lifting cervical. facial. E aí eu já proponho o lift facial, né? Você aumenta aqui e já vai tracionar o terço médio, tá? O terço inferior e já vem para a região cervical. Tudo pelo mesmo acesso aqui. Pelo- Se eu for trabalhar só pescoço, existe alguns casos que dá, mas são raríssimos, né? A gente pode, tipo, um paciente, o homem. Tem homens que dá para a gente trabalhar só o pescoço, às vezes fazer só esse procedimento na região cervical, sem tirar tanto excesso de pele, a gente consegue. Entendi. Aí eu não preciso fazer isso aqui. Então, assim, tem a possibilidade de fazer só a cervicoplastia? Tem, mas são casos Muito pontuais, selecionados, né? bem E selecionados, essa incisão aqui habitualmente fica bem juntinho aqui bem para ficar escondida. escondidinha, né? Então a gente vem aqui em todas as dobras, né? Olha. Então, quando a gente mexe aqui a orelha, você vê que faz uma dobrinha aqui. Sim, Aí a tá. gente segue essa região. Então, aqui, olha, e esconde aqui atrás e vai descendo. Então, a incisão fica quase imperceptível. Mas isso não é logo depois que opera, tá? Tá. Então, a gente tem que ter Um pouquinho de essa paciência. paciência, esse tempo, tá? E tem uma série de procedimentos de tecnologia que a gente pode associar ao procedimento cirúrgico para melhora da cicatrização, tipo a toxina botulínica, o Botox. Hoje também é utilizado na cicatrização
De que forma? A toxina botulínica, ela vai diminuir a produção de fibroblastos ali na ferida operatória. Que é exatamente que faz o E queloide, que faz aí, tudo essa isso. quantidade de fibroblasto que produz o colágeno ruim, que vai dar a cicatriz hipertrófica, o Hipertrófico. queloide. Então, se eu coloco a toxina nesse momento, logo ali, os primeiros dias logo da cirurgia, você usa a toxina na cicatriz, você vai ter uma diminuição, né? Você diminui a chance desse paciente ter uma cicatriz hipertrófica, ter um queloide. Que Então, é muito legal, importante nunca tinha ouvido associar falar nisso, nos Fê. procedimentos da face. Que legal. Olha, se tivesse comprado o meu curso de toxina Aí, ó. botulínica, sabia? Vou chegar lá, pô, vou chegar lá. E, e a gente falou da lipo de papada só no superficial, né? Superficial. Mais superficial. Mas a lipo de papada, só a lipo funciona ou às vezes também fica aquela flacidez depois? Então, se o paciente tem gordura profunda, a lipo de papada não vai Já não vai resolver. resolver nada. Não vai É muito resolver. pouco, ou até atrapalhar. Tira um pouquinho, o paciente não vai ficar feliz, que ele vai continuar vendo aquele abaulamento, né? Se o paciente tem um pescoço curto, então não adianta porque ele quer esse ângulo cérvico-facial. Que é uma das coisas que mais rejuvenesce a pessoa é aqui, Rejuvenesce, né? é Aquele o o ângulo, ângulo. né? E aí, todo paciente que vem buscar uma lipo no consultório, ele quer esse ângulo cérvico-facial, ele quer a definição da mandíbula. Então, assim, o médico ele tem que alinhar muito bem. Eu acho que hoje eu mais contraindico cirurgia do que indico. Tem colega meu que diz assim: tu não gosta de dinheiro, não? Eu falei assim, eu gosto de resultado. Legal, que Eu gosto de bom. resultado. Porque tem casos que não Tem casos que não adianta. adianta fazer. Às vezes o paciente também só pode pagar aquele procedimento e eu digo, esse procedimento não vai dar o resultado que você quer. É melhor você se programar para daqui 1 ano, 2 anos e fazer. E tem a questão do emagrecimento. Tem que avaliar o IMC, não pode sair lipando todo mundo. Não é sobre fazer um procedimento, é sobre a entrega de um resultado para alguém que está esperando E um algo, resultado duradouro, um né? resultado duradouro. Né? Agora você falou de um tema que a gente fala muito de aplicação de ácido hialurônico, entre outras coisas que podem dar mais volumização na face. Você falou de uma coisa que na face eu ouvi falar pouco, já ouvi, mas que a gente vê muito em glúteo, tal, que é a lipoenxertia, é colocar a gordura do próprio corpo do paciente. E Isso é legal mesmo? maravilhoso. É a melhor coisa. Hoje, tem muitos estudos, né, falando sobre a gordura, que é como se fosse a nossa célula-tronco, né? Então, a gordura traz muitos benefícios. Então, se eu tenho uma célula que traz esse benefício, por que que eu não posso utilizar a minha própria célula? Então, a lipoenxertia é algo que é endógeno, que é meu, não foi fabricado fora, tá? Menos risco de Menos efeitos, né, risco de de. Não corpo tem estranho. risco de corpo estranho, a não ser que eu não tenha o cuidado na coleta. Então, tem que ser no ambiente cirúrgico, com tudo estéreo. Você vai fazer a coleta da gordura desse paciente, ela vai passar por Um um tratamento, né? tratamento, e aí você vai utilizar somente aquelas células. Então, às vezes, você tira ali 80 ml de gordura, mas você vai utilizar daquela gordura só 20 Sim. vai ser de fato uma gordura boa para você utilizar, tá? Então, a lipoenxertia te permite utilizar maiores volumes. O paciente está usando algo que é endógeno, que é dele mesmo, tá? E traz resultados mais naturais. E assim, vai ter uma perda? Vai, mas é igual quando você enxerta glúteo, vai ter uma perda ali de uns 20, 30%. Sim, que Mas reabsorve, o vai corpo reabsorve, reabsorver. né? Mas aí você já injeta, às vezes, até um pouquinho mais sabendo dessa perda, é isso? Você pode fazer uma hipercorreção, tá? Mas na face fica muito evidente. Então a gente não hipercorrige tanto igual os cirurgiões plásticos hipercorrige no glúteo, né? Então Entendi. na face a gente é um pouquinho mais comedida, mas é um procedimento que o paciente que precisa, aquele paciente que está extremamente consumido, que passou às vezes por
um procedimento que perdeu muito peso, tá? Ele pode fazer e deve uma lipoenxertia, Hoje a gente porque tem fica essas muito mais canetas, natural. né? As canetas estão emagrecendo as pessoas, às vezes em excesso, e o rosto é aquela cara de Ozempic que falavam, É né? Então isso seria uma forma de corrigir isso uma aí. forma de corrigir, desde que o paciente não tenha aquela flacidez enorme, né? Então, hoje, os pacientes que operaram, que fizeram. Eu tenho uma paciente, né, que eu te falei dela hoje, que eu fiz o lift facial dela em 2019 e a cirurgia estava maravilhosa, mas ela já achava que estava um pouco envelhecida. Tem indicação de fazer um novo lift? Não tem, mas ela não estava feliz. E aí, para colocar ácido hialurônico, uma quantidade muito grande, o, o recurso financeiro é muito alto. Então, por que não fazer uma Que é mais lipoenxertia? barato, então, Sai mais também. barato para o paciente e a gente consegue tratar, fazer o que a gente chama de full face, tratar a face de uma forma global e traz a jovialidade de uma forma mais natural. Tá bom. Fernanda, a gordura do meu corpo, de onde vem essa gordura? Aí a gente tem vários locais para tirar. Qual é a gordura melhor para a gente utilizar? É aquela gordura que quando você emagrece é mais difícil de perder, a gordura mais densa. Então, tá aqui daqui próximo do joelho, aqui na coxa, né? Certo. É a gordura aqui do potinho, Opa, a pochetinha. pochetezinha. Então, aquela gordura que você luta para perder, é essa que a gente vai utilizar para lipoenxertia. Então dá até para fazer um pouco uma melhora de locais aí, você deixar mais bonitinho a pochetinha e ainda ganhar uma melhoria na face, não? Não, não, a gente não tenta melhorar, não. É A só para gente tirar um tira a pouquinho só. gordura sem deixar feio aquele local para não ficar afundado, né? Não Sim, ficar o trajeto da cânula. Então a gente tira de uma forma uniforme e utiliza. entendi. E Mas o aí, mas o intuito não é volume, é deixar porque o lá volume é bonito. pequeno também, né? Você não precisa tirar tanto como a lipo, talvez, de culote e tal, que tem que tirar muito, é isso. No Alipo tira 400, 600, sei quantos litros, né? Não, a gente tira 40, 60, 80 ml para conseguir um volume aí de 20, 30 de gordura boa. Excelente, fantástico. Agora tem outra situação também, que é aquela galera tem problemas que tem, né, de mordida, tal, que às vezes tem que fazer uma cirurgia mais na área de bucomaxilo, tal, né, da questão da mandíbula e maxila, mas aquela pessoa que não tem queixo, né? Como é que eu posso tratar essa falta desse queixozinho? Então, paciente que não tem queixo, que é retrognata, o ideal é isso, é ir lá no buco para poder fazer toda a correção da arcada dentária. Ah, mas eu não quero fazer uma cirurgia ortognática. Ótimo, não quer fazer, então tá alinhado que não quer realizar a cirurgia ortognática, aí nós temos outras formas, né? Existem as próteses que podem ser colocadas, prótese de silicone, mas a lipoenxertia nessa região é uma ótima indicação, né? Então você faz a projeção do mento, tá? Você pode aumentar também a mandíbula. Às vezes o paciente tem uma face um Um pouco, às pouco vezes é um hipoplásica homem, embaixo, né? aí a face, esse terço inferior, ele é menor do que os dois terços, né, superiores. Então fica uma face mais infantil. Agora imagina se é um homem ali de 40 anos que comanda uma equipe com aquela face infantilizada. Às vezes as pessoas não respeitam ele pela anatomia da face. Isso acontece mesmo, não é Acontece, exagero, né? porque acha que é uma criança, ele tem um potencial muito grande, mas a face não está transmitindo aquele papel que ele deveria de homem forte, que comanda. Então, uma lipoenxertia pode trazer isso, e aí ele consegue gerenciar aquele grupo só quando com a melhora da face, porque ele está comunicando uma força mais masculina, tirou aquela face infantilizada. Então, a cirurgia plástica facial também melhora, não é só dentro, mas no trabalho. O que que você está comunicando? Está comunicando cansaço? Está comunicando uma face infantil, né?
Sim. E agora você falou da lipoenxertia também, porque você falou da mudança um pouco, mas essa masculinização da face, né? Deixar um pouquinho mais marcado, tudo isso, a lipoenxertia pode ser uma opção para isso mesmo também, ou não? Também pode. Pode. A gente faz com a gordura, né? O contorno, eu posso aumentar o ângulo da mandíbula, eu faço todo o contorno, eu aumento o mento. Para uma pessoa que não tem um gasto depois de perda de gordura, né? Porque você emagrecer muito, depois você perde essa gordura também, um pouquinho, né? Vamos dizer para uma pessoa que siga ali uma rotina, tudo certinho e tal, quanto tempo dura mais ou menos essa gordura no organismo? Rafa, é bem mais que o ácido hialurônico. É, Porque aí vai depender da quantidade de atividade física, vai depender muito da qualidade de vida de cada um. sim. Mas a lipoenxertia, ela é bem mais duradoura do que o ácido hialurônico. Mas eu posso falar em 2, 3 anos, esse Não, dura? não tanto. Não, um Acho que aninho, não. É talvez. 2 anos, Entendi. Bate até tá? 2 anos. Mas aí você Isso. pode repetir o procedimento Não, se você pode precisar. repetir sempre que precisar. Mas nunca vai precisar com essa frequência do ácido hialurônico, os volumes que a gente colocou, sempre é muito pouco. E esse procedimento é possível fazer ambulatorialmente? Pode ser feito ambulatorialmente. Porque é A mais, gente, mas assim, menos no invasivo. ambulatorial, que o paciente opera, vai embora. Eu sempre faço dentro do hospital, mas é o que eu chamo de day hospital. Eu vou para o hospital, para o centro cirúrgico, faço a coleta das gorduras, enxerto e ele já vai embora, Entendi. tá? Não deixa de ser algo prático para o paciente, mas ainda assim mantendo o ambiente seguro. É. Maravilha, maravilha. E de complicações, assim, desses procedimentos que você recebe aí no consultório de outros profissionais aí talvez não tão capacitados, quais são as mais comuns, assim, que você observa? Esse paciente veio enrugado aqui, veio dismórfico. Hoje o que está muito comum, né, que a gente vê muita gente fazendo, profissionais, os profissionais, lipo de papada. É, a gente pega muito hematoma cervical, que às vezes tem que fazer traqueostomia nos Paciente pacientes. ir para o hospital e ficar Paciente internado. ir para o hospital. Então, assim, imagina alguém que tentou fazer um procedimento, às vezes ele não sabe que aquele profissional não seria o adequado, né? Não teve as informações necessárias, aquela avaliação, agendou aquela lipo de papada, ele não precisava da lipo, ele precisava de um novo procedimento e desenvolveu, né? Acabou evoluindo com hematoma cervical. Eu E como vascular eu aí posso falar, né? Porque o hematoma vai comprimindo traqueia, a pessoa não consegue nem respirar. E não adianta tirar hematoma que tá tudo envolto tá aqui, tudo. não é abrir e sair sangue e acabou e resolveu. É. Fica inchado, é demasiado, e aí você tem que fazer, você falou de até traqueostomia, né? Tem que abrir para a pessoa poder Alguns respirar. casos tem que fazer traqueostomia para o paciente respirar, e aí é que a gente entra para conter o sangramento. Então, essa questão da. E assim, essa é a complicação mais temida, né? Sim, é grave, sim. Que a gente. É, a Vou tomar aguinha uma aí, água né? aqui. Tá contando muita história, tem que tomar água, tem bastante informação. Porque outra coisa que eu pensei também nessa região, você falou da lipo, de passar a cânula lá no fundo, a lesão do vaso sanguíneo, beleza. Mas aqui você também falou que tem nervo e tudo mais, e aí fica até uma lesão definitiva por vezes. Tem. Então, a gente tem o marginal, o cervical, né? Então, o platisma, esse músculo, ele imbrica aqui nessa região. Então, aqui a gente tem uma área que a gente tem o DAO, DLI. O que que é o DAO? É o depressor do ângulo oral. Músculo, tá? Logo embaixo dele a gente tem então a gente tem pele, subcutâneo, depressor do ângulo oral, que eu adoro a toxina aqui. Ah, aquele dá um sorrisinho, aquele lábio caído, Isso, né? isso, aquele lábio caído, a Boca toxina então triste. melhora. E aí embaixo tem o depressor do lábio inferior e logo aqui a gente tem o sulco que vai passar a artéria facial, a veia facial, e aí a gente tem um ligamentozinho, né, um falso ligamento, que passa ali na frente dos vasos o nervo marginal da mandíbula.
Certo. Só que esse ramo, ele vem aqui pelo platisma, tem o ramo cervical e tem algumas variações anatômicas que pode Ele subir por vai. aqui. Então, Entendi. eu estou lipando e eu posso cutucar essa região onde tem sangramento, pode ter lesão do nervo, e aí você queria ficar com o pescoço bonito, vai sair de lá com hematoma e a boca caída. Tem que ter cuidado, né? Nossa senhora. E outra coisa que a gente ouve muito de complicação também são nas blefaroplastias, né? Que às vezes pega nervinho e fica caindo de vez o olho, ou faz a inversão da pálpebra. Isso tudo pode acontecer também. Pode. Então, o que eu falei? Isso aí é quando você não mede, quando você não faz avaliação pré-adequada. Então, assim, as minhas cirurgias, às vezes a anestesiologista, para que tanta medida? Para não ter esses problemas. Então, se eu conheço a anatomia direitinho e eu faço todas as medidas, eu sei que eu tenho um limite para tirar. E eu tenho, não é porque o meu paciente quer que tire tudo, olha, eu tenho um limite, porque se eu for tirar tudo que você quer, você vai ficar, você não vai mais fechar o olho, tá? Então, aqui na blefaro superior, se eu tiro demais, meu paciente não vai fechar. Se ele não fecha, fica acordado durante muito tempo, tá ali, vai dormir e não fecha o olho, o que que eu posso ter a longo prazo? Uma Lesão do úlcera de osso, é. córnea. Do olho, úlcera de córnea, exato. Se eu for num plano que não é o plano adequado, então eu tenho pele, aí eu tenho a gordurinha, aí eu tenho aliás, desculpa, eu tenho a pele, eu tenho o músculo orbicular do olho, logo embaixo eu tenho o septo orbitário, tenho a gordura, e aí logo embaixo eu tenho o elevador da pálpebra. Se eu pego esse músculo, aí eu vou ter queda do olho, não abre mais o olho, que é uma das complicações da toxina. Se eu colocar num plano muito profundo, cair nesse Só que a músculo, toxina vou tende a ter. melhorar, né? Aí 6 meses resolveu. A cirurgia não, é definitivo. Aí tem que ser um profissional para corrigir. Então, tipo, eu tenho pacientes que eu tive que operar porque desenvolveu uma pitose pós-blefaroplastia. Aí eu tive que fazer, operou com outro colega e passou, assim, acho que quase 8 anos ou mais. Uau. E quando eu cheguei lá na minha cidade, não, isso tem jeito. Não, doutora, não tem não, porque isso aqui foi depois que eu fiz uma blefaro. Não, isso aqui, essa pitose que você tem, pode ser corrigida. Aí eu corrigi a Ah, pitose que dela. legal, que É, tá legal, cara. linda. E é isso que eu acho bonito, que eu amo a estética muito. Não à toa temos os livros aqui de estética, tudo isso que você observou, inclusive Na na hora que eu chegada. cheguei. Exato. Porque é isso, você não entrega só a beleza, você entrega a autoestima, você entrega outras coisas muito maiores e até mesmo a melhora profissional. Isso eu achei muito legal. A coisa mais bonita que eu acho é quando o paciente fala assim, doutora, eu não conseguia me olhar no espelho. Aí elas me abraçam e dizem, a senhora me devolveu a vida. E eu digo, não, mas isso aqui é uma coisa que é um mandamento de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você tem que se amar. O ser humano, principalmente a mulher, ela quer se dedicar ao filho, ao marido, se dedica a todo mundo e esquece dela. Sim. Gente, não tem problema nenhum a gente olhar primeiro pra gente. Não é sobre ser egoísta e querer tudo pra mim, não. É eu me amar, é eu estar feliz, é eu ter um bom relacionamento com o espelho para que esse amor que eu tenha por mim transborde na vida do próximo. Porque Deus é transbordo, né? Então a gente tem que transbordar tudo aquilo que a gente tem. Eu ia até pedir um recado final aqui, mas acho que você deu agora. Exatamente. Esse amor próprio, você se respeitar, se sentir, né? E entender o bom profissional, ir num bom profissional para entender os limites do procedimento. É. Eu acho que assim, o melhor profissional é aquele que chega e vai entender que aqui eu não posso mais ir. É contraindicar É o a limite. cirurgia. Não é porque o meu paciente quer fazer. É tipo, ele precisa fazer. Eu posso fazer? Então, assim, eu tenho uma série de perguntas que eu faço para mim quando o meu paciente chega. Ele precisa? Eu sei fazer? Vai trazer benefício para ele? Então, tem uma série de perguntas que a gente tem como médico que se questionar não é só sobre fazer a cirurgia. Há Excelente. necessidade mesmo ou não?
Então temos uma excelente profissional, porque eu valorizo muito isso mesmo. É exatamente os limites e o bom senso, isso tem que estar ali no meio. Bem E agora eu quero, porque eu sei que eu já te sigo, óbvio, do Instagram e tudo mais. Fala pra gente aí suas redes sociais, por favor. Gente, quase não tenho rede social. Olha, tem o meu Instagram, doutora Fernanda Urzeda. Não vai ter muita coisa lá não, gente, mas podem me seguir. Mas lá vai ter o contato Tem meu para chegar a contato você para também, né? Para chegar. Meus marcar pacientes, consulta. eles cobram muito. Outro dia eu escutei de um paciente que chegou com uma complicação, né? Que passou com outro profissional e a paciente me culpou. Ela disse: Olha, doutora, sabe por que que eu tô desse jeito? Porque eu nunca vi a senhora numa rede social. Se a senhora tivesse falado, eu não tinha ido no outro, eu tinha vindo direto aqui. Aí Que eu, legal. nossa, ela já brigou comigo. Eu, não, tá bom, eu vou melhorar minha rede social. Isso, mas maravilha, mas aí tem como chegar em você. E a Tem. gente vai deixar essa rede social ali para o pessoal chegar até você e poder marcar essa consulta, essa avaliação para ter um E a gente está feedback fazendo legal. agora, né, as avaliações online. Os Oba! pacientes eu tenho operado tanto lá no Maranhão, como aqui em São Paulo também agora. Tá? A gente tem uma equipe estruturada para fazer cirurgias aqui em São Paulo, lá em Imperatriz, que é a minha cidade, né, natal. Sei bem. E é por isso que eu tô aqui em São Paulo contigo, né? Maravilha. Pois bem, Fê, obrigado demais. Você é uma amiga querida das antigas, né? A gente começou cirurgia geral, das antigas Não muito antiga, pouquinhos anos né? atrás, né? A gente fez cirurgia geral no mesmo lugar e depois você cresceu na cabeça e pescoço, voltou para o seu mundo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito elucidativo, muito fácil de entender tudo. Ai, que bom, fico feliz, agradeço demais o convite. Para mim, assim, foi uma honra estar aqui contigo, Rafa. Você que é um amigo, um irmão, né? Então, Exato. a gente foi residente juntos, dividimos apartamento, Exato. Não vou nem contar as moramos no histórias, né? hospital. Aprendi muito contigo, você foi meu R+, né? Aprendemos Então, um com o outro. aprendi muito, agradeço muito a Deus pela tua vida. Amém. E eu fico feliz de estar aqui hoje com você. Maravilha, obrigado demais mesmo. E você que está em casa, que assistiu essa aula maravilhosa, continue nos seguindo, participando, comente, esteja junto da gente aí, tá? Manda para todo mundo esse vídeo e acompanha a doutora lá também, porque agora é eu que vou cobrar. Eu não sabia, eu acompanhava na rede social, sempre via alguma coisinha, eu vou cobrar ela, porque ela falou muita coisa legal e ela precisa jogar essa informação lá pra gente também. Grande beijo, tô com vocês na saúde e na doença.